mesmo rio 2 vezes, porque ele não será mais o mesmo e nem as águas serão mais as mesmas. E pelo fato de sermos inacabados, somos seres de busca. Logo, a ansiedade faz parte da nossa vida, mas não a ansiedade crônica que nos paralisa, mas aquela que nos mobiliza a ser mais, a querer melhorar sempre, né? No entanto, cuidado, assim como disse Arthur Schopenhauer, a vida humana é a oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa é a coisa mais certa da humanidade. A gente quer uma coisa, quer, e quando consegue, vem o tédio, né? Então você talvez está solteiro, aí você arruma uma namorada, dá certo, né? Aí a ânsia de ter vai gerar o tédio de possuir. Por que o tédio de possuir? Porque agora eu tenho compromisso com ela, né? Eu tenho que dar atenção. Eu preciso entender que aquele namoro é com propósito. Eu não posso ficar namorando para brincar, né, pastor? Conversei com alguns adolescentes ontem, anteontem. Então a ânsia de ter leva ao tédio de possuir. A segunda coisa a pensar ainda nesse momento introdutório é entre o ateísmo secular e as caricaturas da religiosidade morta. Você pode estar se perguntando, não vejo Deus, como provar que Ele existe? Como provar que Ele está aqui? O Deus Javé não pode ser colocado em um tubo de ensaio e analisado por uma teoria científica. Ele está fora da experiência do controle humano. Lacrá-lo no lugar e na contingência de um objeto é idolatria. Colocar Deus num tubo de ensaio. No entanto, posso ler a sua carta de amor por mim, revelada na Bíblia e testemunhada na história e na arqueologia, para aqueles que gostam de estudar arqueologia bíblica. Os manuscritos do Mar Morto apresentam livros da Bíblia quase inteiros como Isaías, por exemplo, 66 capítulos de Isaías, encontrados em rolos em 1947, intactos. Textos escritos em 740 a.C. Imagina aí. A Bíblia, então, é um documento histórico, além de ser a carta do amor de Deus para nós. No entanto, nós temos aqui algumas dúvidas e questionamentos em torno de tudo isso e da nossa própria identidade. Antes de Cristo, eu era um garoto isolado, para dentro, introspectivo e vazio de alma. Aos 16 anos de idade, após ser assaltado, depois que eu gazeei aula, não funciona gazear aula, tá bom, gente? Eu fui gazear aula para assistir um clássico paulista entre Corinthians e São Paulo. E aí, numa esquina, numa quebrada, eu fui assaltado. Fui descalço para casa. Meu pai tinha comprado um tênis e ele não tinha pago nem a primeira prestação. Imagina. Fui descalço para casa. No entanto, na caminhada, eu cheguei em casa todo me tremendo. Mas percebendo que alguém estava comigo. Eu estive em Peniel como Jacó e a minha vida foi tocada. Comecei a fazer parte da igreja de minha mãe após a sua conversão. Desde o início da minha caminhada de fé, sentia Deus me inclinar ao cuidado de vidas. O menino antissocial e isolado agora estava sendo chamado para estar no meio de pessoas. Minhas feridas de alma seriam usadas para curar aqueles que preferem a solidão, o isolamento, o afastamento do mundo e a fuga dos relacionamentos por conta de dores vividas na infância, abusos ou palavras que destruíram a autoestima. Minha mãe passava o dia me chamando de nome feio, gente. Diabo, Satanás. Eu não sei mais o que eu faço com você, porque ela lutava com o pai alcoólatra. Meu pai é alcoólatra. Era, né?
E ela, nessa tensão, ela descontava tudo em nós, em mim e na minha irmã. Mas o fato é que aos 16 anos eu conheci Jesus. E aí então uma caminhada de fé, né? E Deus me levou a me preparar para o ministério. Mal saberia que estaria aqui com vocês. No terceiro ano de faculdade de teologia, tive uma crise de fé. Crente tem crise? Muita. Emocional, espiritual, financeira. No terceiro ano de faculdade de teologia, tive uma crise de fé. Será que Deus existe? Será que tudo isso não é um teatro religioso? Um mundo de Matrix? Eu estava com o coração quebrado diante de um termo de relacionamento de 2 anos e meio que eu pensei que ia casar. Mas se findou. E aí diz Brennan Manning, o ceticismo e a timidez são obstáculos à fé e à aceitação. No entanto, não odiamos a Deus, mas a nós mesmos. Ainda assim, a vida espiritual começa com a aceitação de nosso eu ferido. Eu estava num momento de caos e ceticismo por conta de uma quebra de um relacionamento. Foi osso. Fiquei 1 mês na deprê, gente. Imagina um término de um relacionamento? 2 anos e meio. E aí eu ouvia música, chorava todos os dias. E aí eu tive uma ideia, escrevi uma carta para Deus. Quem sabe uma dica para você hoje. Escrever uma carta para Deus. E eu escrevi uma carta pedindo a minha amada esposa. E aí eu fui buscar na Bíblia textos que falavam sobre isso. Eu decorei quase todos, gente. Vou passar 2 aqui de spoiler para você. Provérbios 18, 22, que diz que aquele que encontrou uma esposa encontrou a graça de Deus. E 19, 14 de Provérbios, que diz que a herança vem dos pais, mas a esposa sábia vem de Deus. E eu escrevi essa carta, eu não consegui encontrar ela ainda, porque digitei ela no computador e deu pau no HD antigo, né? Mas 1 mês depois eu conheci a minha amada esposa Gabriela. Cadê ela? Tá aí? Tá aí, né? Cadê ela? Chegou ainda não, né? Não? Mas depois dessa fossa de 1 mês, deprimido para baixo, eu a conheci. E nós vamos completar esse ano 19 anos de casado. Imagina, do fundo do poço ao casamento. Uma filha linda que está no meio de vocês, perambulando o tempo todo. Quando ela estiver aqui na primeira temporada do Radical, né? Daqui 4 anos, ela já vai ter uns 50 acampamentos nas costas, né? Não é não? E o privilégio de esse ano ir para o 4º ano de ministério pastoral na IBC. Glória a Deus. Manning diz sobre isso: aquelas pessoas que usam coletes à prova de balas para se proteger do fracasso, do naufrágio e do desgosto, nunca saberão o que é o amor. A vida sem feridas não guarda nenhuma semelhança com a do Mestre, gente. Deus vai nos curar através da ferida de outros. E as minhas feridas serão usadas para curar a de outros. Inclusive você que está vivendo hoje essa fase da vida, todas as feridas que você está tendo é para ajudar a curar a ferida do seu futuro marido ou da sua futura esposa, quem sabe. Geralmente os opostos se atraem, tá certo? E aquilo que você tem de bom e forte vai ajudar alguém que tem fraqueza naquela área. Eu descobri que eu tinha um impostor que vivia em mim. Eu buscava a aprovação das pessoas porque sofri da baixa autoestima por questões sociais na minha infância. Em meio à pobreza social, desprovido das alegrias da infância, dentre elas fazer um aniversário, ir para um clube e nadar numa piscina ou numa praia. Eu vim ter isso com 24 anos de idade. Quando cheguei em Fortaleza, por sinal. Então, os garotos da minha turma eram, dentro dos pobres, eram os mais ricos. Sempre a vida é assim, né? Sempre tem aquele melhorzinho que a gente. Aquele que tinha a lapiseira melhor, que tinha um material melhor. E eu a vida inteira desprovido socialmente, aluno da escola pública.
eu era o miserável socialmente da minha turma. Meu primeiro dia na escola, em 1985, é o novo, né, pastor? Em Mogi das Cruzes, minha cidade natal, Jardim Universo, São Paulo. Meu primeiro dia de aula, uma mochila que era um saco de arroz de 5 quilos. Dentro, um caderno de brochura. Um lápis preto. E uma borracha. Minha farda, uma camisa Hering branca, chinela havaiana. Na época era de pobre, hoje é de rico. E um short jeans surrado. Na minha ótica, eu era o Zé Ninguém da turma. No entanto, eu lembro-me da poesia de Renato Russo, quando ele canta. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. E ainda estou confuso. Só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Hoje eu olho diferente na perspectiva da fé em Cristo. E aí o Renato Russo diz: quantas chances eu desperdicei quando o que eu queria, o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. De quem você é, do que você faz, do que você pensa. Você não precisa provar nada para ninguém. E aí, pensando agora para nós aqui sobre a fase da adolescência, eu evoco a teoria de Erik Erikson, um dos maiores pensadores sobre o desenvolvimento das gerações e das fases, pensador do século XX, especialmente no que tange a expansão da psicologia para além do consultório, olhando para a história e para a sociedade. Erikson diz que a idade escolar, que é de 6 a 12 anos, vocês já passaram nisso, mas tem uma crise principal entre a competência e a inferioridade. Eu vivi isso, você deve ter vivido isso. Entre saber se você é capaz ou não e o que as pessoas dizem. E a virtude que Deus quer construir nessa fase é da habilidade, que você é capaz. Mas talvez alguém disse para você que você não era capaz. Talvez seu pai mesmo, sua mãe. Esse menino não vai ser nada, essa menina não vai ser ninguém, só me dá trabalho. Você já ouviu isso? Mas enfim, passamos essa fase. Agora a fase da adolescência, de 13 a 18 anos, é a tensão entre a identidade e a confusão dos papéis. Nós estamos vivendo isso. A crise entre a identidade e a confusão dos papéis. E a virtude que Deus quer construir, diz Erikson, é a fidelidade. Nós estamos construindo a base de uma vida ética e compromissada com Deus, com a família e com a sociedade. Fidelidade. E aí eu trago algumas coisas para elaborar um pouco mais o que o Erikson disse. 3 pilares de Erikson focados na clareza da nossa vida enquanto adolescentes e ao desenvolver das gerações. Primeiro, o plano da vida. Como uma planta que floresce por fases, a nossa identidade tem um tempo certo para crescer, tá? Então não acelera a sua vida e nem retrai a sua vida. Vive o momento correto, que agora é construir a base para uma vida assentada na fidelidade a Deus, a você mesmo e às pessoas. Então não acelera, tá bom? Ontem eu falava com alguns adolescentes que estavam preocupados com o namoro. Aí eu disse: meu amigo, se você for levar ela para o shopping, você paga pelo menos metade do sorvete do McDonald's? Ele disse: pastor, eu não pago, eu tenho que pedir ao meu pai. Então reflita a sua decisão. Então não acelere sua vida. A adolescência tem a necessidade que você tem hoje de viver, fazer amigos, viver relacionamentos saudáveis, né? Construir a vida futura, estudar bem muito, viver em família, obedecer os seus pais. Isso é a adolescência. Ele diz ainda sobre a força do eu. Não somos escravos do passado. Temos o poder de vencer as crises e ganhar virtudes. Cada fase da vida tem tensões. A nossa hoje é sobre a identidade, né?
quem nós somos. Então, se você não construiu isso até hoje, é possível que você possa construir isso em Cristo. Construir virtudes para a vida. E terceiro, o laço das gerações. O palco da vida é partilhado. Os mais velhos sustentam o cenário para os mais novos. Hoje vocês podem ajudar, por exemplo, a primeira geração que veio aqui, né? Primeira temporada. A primeira temporada pode ajudar os meninos do Geração Futuro, né? Quando vocês saírem daqui, vocês vão para o Atos. Aí vocês podem ajudar e vir aqui servir. Amém? Quem crê nisso? A turma aí de 18 para 19, né? 18 ainda dá tempo de vir mais um. Mas 19 já dá para servir. Então, abençoar a geração de trás. No entanto, você pode se indagar no que toca à infância e à adolescência que você viveu. Em que fui quebrado por outros do processo de constituição da minha identidade? Quem foram as pessoas que detonaram a minha autoimagem? Pense aí por alguns segundos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio. Será que eu sofri algum abuso dessas pessoas? Algum abuso do ponto de vista da palavra, verbal, emocional, espiritual, físico talvez? Eu quero trazer aqui algumas imagens nesse momento da nossa liderança hoje que está aqui, que fez parte do Radical e hoje estão aqui dando testemunho de que vale a pena andar com Jesus. Amém? Vamos ver essas fotos aí. Vê se você reconhece quem é. Quem é esse aí, gente? Bem novinho, né? Não? Pode passando. Tiagão, né? Vamos lá. Quem é aquela da esquerda ali, ó? E a Ruth? A Ruth do lado de lá. Né? Vitinha ali, ó. Manu. Estão vendo o Manu aí? O Neto, né? Acho que é o Neto. Pode passar. Glória a Deus. A Bia Bianca bem novinha ali, ó. Não que ela não seja, né? A Lívia. Júlia. Pode passar. Eu não estou enxergando essa. Quem é? Ah! Quem está no meio ali, ó? O Matinal ali no meio. Pode passar. Agora sim, é. Quem é aquela ali do lado esquerdo? Vitória, né? Bora lá. Acabou? Vamos dar uma forte salva de palmas, né, para esse pessoal. Glória a Deus. Então, diante de tudo que nós contemplamos, pessoas que estavam aí sentadas nesse banco, hoje estão na liderança do Geração Futuro. Construíram família. Casaram, gente. Amém? Tem família, trabalho. Estão contribuindo para a sociedade. Então não acelere. Acredite que você precisa desenvolver essa fidelidade. Hoje é tempo dessa geração construir a base. Menem disse, a decisão de sair do esconderijo é um rito de iniciação ao ministério terapêutico de Jesus Cristo. Deus está nos chamando a sair do esconderijo. Sai da caverna, irmão. Sai desse quarto escuro que é a sua vida cotidiana.
Isso nos proporciona gratificação pessoal. Permanecemos na verdade que nos liberta e vivemos a realidade que nos faz plenos. Deus tem plenitude de vida para cada um de nós. Nós pensamos até aqui sobre o veneno do impostor que habita em nós. Isso ficou muito claro no circuito espiritual ontem. Nós nos deparamos com os impostores, com as vozes desse mundo que falam que nós não somos capazes, de que você não vai ser ninguém, de que você erra e não tem mais jeito. Mas veja que Cristo Jesus trouxe para nós a possibilidade da nova vida. Agora nós vamos falar sobre o antídoto, o pulsar do coração do Mestre. E o texto que eu quero utilizar, Mateus capítulo 11, 28 a 30, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas próprias ou as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Olha a nova tradução da linguagem de hoje. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Vamos entender esse texto. Na época de Jesus, o jugo aqui, que era utilizado para conduzir animais, porque não tinha naquela época motores, tratores como nós temos hoje. Então os animais eram utilizados para carregar cargas, Então sempre era um boi novo com um boi mais velho. E o boi mais velho dava o tom e o ritmo da passada. E eles sempre colocavam de dois em dois, E colocavam o jugo, que era uma madeira por cima, que juntava os dois, e aí o boi velho dava o tom da passada. Então, tinham que estar bem conectados e bem ajustados para que o boi novo andasse no mesmo ritmo do boi mais velho e mais experiente. Essa é a ilustração de Jesus. Ele está dizendo, joga fora o seu jugo, joga fora aquilo que descompassa a sua vida e aceita o meu jugo, que você vai caminhar junto comigo. Eu sou o mais experiente, você é o aprendiz da vida, você vai aprender a andar comigo. Por isso que ele nos chama, então. Ele faz dois convites aqui. Venham a mim. E aí temos a promessa do descanso das cargas pesadas. Sigam-me e aprendam de mim. E aí o encontro do descanso na bondade e na humildade de Cristo. Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar o fardo que está sobre a sua vida. A culpa, a vergonha, a sensação de incapacidade. E você vai encontrar descanso em duas coisas. Na bondade de Cristo e na humildade de Cristo. Na bondade, o que Ele faz para nós. Deus é bom. Nós acordamos hoje vivos. Amém? Ele está dando uma nova chance. E Ele está querendo levar você a uma decisão do que você vai fazer quando sair daqui. Porque aqui foi uma amostragem de como é viver. Uma pílula. Uma demonstração de como viver na presença de Deus todos os dias. O que a gente fez aqui é trivialidade. Oração, palavra, comunhão. Só isso. Nós resumimos o acampamento ou o retiro a três coisas fundamentais na vida. Oração, palavra de Deus e comunhão. É o que vocês vão continuar fazendo lá fora. E aí o texto, ele diz que os mandamentos são leves. Como assim, pastor? Deus está pedindo de mim que eu renuncie a uma sexualidade maluca? Isso é muito difícil. Deus está pedindo de mim que eu consagre a minha vida a Ele? Isso é muito difícil. Mas 1 João 5, 3 e 4 diz, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, João está dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados. Por quê?
Porque eles vão ser cumpridos na perspectiva do amor. Com amor fica tudo mais leve, né? Então, se eu amo a Deus e meu coração está cheio, tudo vai ficar mais leve. E além disso, Deus me dá um novo coração. Ontem várias pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E muitos renovaram o seu pacto, né? Estavam vacilantes, né? Capenga, fazendo coisa que não deve, olhando no celular o que não deve, falando o que não deve, fazendo o que não deve. Deus trouxe quebrantamento para o coração, renovação do coração. E é isso, é o novo nascimento que nos capacita a fazer aquilo que Deus quer, não é na nossa força. Então, em tese, em resumo, quando o meu coração se conecta ao pulsar do coração do Mestre, a vida começa a ter ritmo e frequência que gera autenticidade e não aparência. Ritmo e frequência. Nosso coração precisa bater na pulsação do coração de Jesus. O que Jesus pensa deve ser o que nós vamos pensar. O que ele faz é o que nós devemos fazer. Aquilo que ele não faz é aquilo que nós também não devemos fazer. Eu quero trabalhar isso em 3 blocos. O primeiro, o amor como essência do Deus revelado por Jesus. A invisibilidade do Deus invisível. Como um Deus invisível pode se tornar visível a nós? Como crer que Deus existe? É real e intervém na história, sobretudo na minha história. Estamos acostumados pela experiência humana a crer naquilo que os 5 sentidos podem comprovar. Eu creio no que vejo, no que ouço, no que toco, no que mastigo e no que cheiro. Contudo, nem tudo que é invisível é irreal. Nem tudo que é invisível é irreal. O amor, por exemplo, eu não posso tocar o amor, é abstrato, né? A alegria, não posso tocar. Não consigo colocar a alegria no tubo de ensaio. A tristeza, a raiva, os sentimentos humanos. E até pouco tempo a ciência do comportamento humano, por exemplo, a psicologia, até o século XIX não era considerada uma ciência. Por quê? Porque você não consegue colocar a alegria no tubo de ensaio. E o modelo de ciência que se tem é um modelo de laboratório, de método científico. Você pega um objeto, coloca ele num grupo de controle, num grupo de observação, e você vai ver um resultado. Mas não dá para fazer isso com sentimento. E o que dizer do vento? Não vejo, mas sinto. O que dizer do calor? Não vejo, mas sinto. Será que podemos ver as ondas do Wi-Fi que vocês estão proibidos hoje aqui? Pelo bem. Agora cuidado quando chegar lá fora para não, de novo, né, despertar a maluquice de uma vida centrada na internet. Não posso ver o Wi-Fi, não vejo, mas ele existe. A grande questão é que não podemos captar as ondas do Deus Criador e sustentador do universo. Ao mesmo tempo, ele está tão longe, mas tão perto de nós. Isaías 57:15. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Ele está tão longe, acima da criação. Ele é o Deus sobre tudo e sobre todos, mas ele está também com o quebrantado e contrito de coração. Ele é transcendente, ele está para além, mas ele é imanente. Ele se relaciona, ele está perto, ele está sentindo o que o seu coração sente nesse momento. E ele se revela na natureza, Romanos capítulo 1, porque os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos na natureza. Você olha para essa beleza desse verde, você olha para o mar, sol, a lua, o universo, não pode ser resultado do Big Bang. O ser humano, complexo do jeito que é, não pode ser a transição dos símios para o Homo sapiens sapiens. Eu preciso ter menos inteligência para crer no evolucionismo do que para crer no criacionismo. O criacionismo é muito mais inteligente e plausível.
Crer no evolucionismo é a mesma coisa que eu... Imagine que esse auditório aqui fosse repleto de resma de papel e eu dinamitasse tudo isso e o resultado fosse uma biblioteca organizada. Essa é a ilustração do evolucionismo. O nada gera tudo. A ausência de inteligência gera a complexidade. Não pode. Só a existência de um Deus criador, sustentador e arquiteto do universo pode explicar a criação. Além de ele se revelar na natureza, ele se revela na história. Ele quebra o arco, ele quebra a lança, ele tira rei, ele coloca rei. Deus conduz a história, Deus fala pela história. Inclusive, ele fala pela história da minha própria vida, da sua própria vida. Ele intervém na sua história. Além disso, ele fala pela experiência humana. Nós somos seres de relacionamento, como Deus é, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um GR, sabia? O GR divino. Todos são líderes, todos são aprendizes, todos vivem para a glória e exaltação deles mesmos. E a comunidade perfeita, Jesus disse, Pai, que nós sejamos um, assim como que eles sejam um, como eu e tu somos um. O modelo de qualquer relacionamento é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Trino. Por isso que ele quer que nós nos relacionemos, porque ele é relacionamento. Então não cabe uma vida isolada. Não cabe uma vida em si mesmada, uma vida voltada para dentro. Eu lutei com isso. Ainda luto, às vezes tem momentos em que eu quero ficar só e não quero ver ninguém. Mas eu sei que isso faz mal para mim. Contudo, a suprema revelação não foi só a natureza, a história e o homem, mas a suprema revelação de Deus foi a encarnação de Cristo. Deus se fez gente como a gente. Deus sentiu a dor que nós sentimos em Cristo. Jesus chorou num velório, né? Ele sabe o que é a dor da perda de um parente. Jesus teve alegria, Jesus teve fome. Jesus foi no banheiro igual a todos nós. Ele foi um bebê igual a todos nós que cresceu em graça e em sabedoria. Mas a encarnação de Cristo não é panfletária, ela não é um panfleto, ela não é impessoal. Quando você pega um bilhete e entrega para alguém, né? A encarnação de Jesus é uma linguagem. A encarnação de Jesus é a pessoalidade de Deus falando conosco todos os dias. João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Não bastasse isso, ele enviou o seu Espírito. Espírito Santo Consolador que está conosco todos os dias. João 15, 26. Se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador que estará com vocês todo o tempo. E o Consolador, o Paráclito Divino, é o nosso professor, é o Mestre, é aquele que está dentro de nós. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. Só que o que nós fazemos ao longo da caminhada? Nós sufocamos o Espírito. Nós dividimos a nossa vida com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo que nós somos ETs, tá, gente? A gente vive, a gente tem contas a pagar, vocês vão ter em breve, né? O boleto da internet vai chegar para você. Já, viu? Quem tem 18 está nas beiras aí. Responsabilidade. Somos cidadãos da terra, mas somos cidadãos do céu. Nossa cabeça está no céu, mas nossos pés estão na terra. E na terra a gente vive de forma ética, conduzido pelo Senhor, pela sua palavra. E aí agora o terceiro elemento dessa revelação profunda, que Deus deixou para nós. Se fosse só oralidade, né, as coisas da oralidade se perdem. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, para que a revelação fosse objetiva, Deus escreveu tudo num livro que deve estar nas suas mãos aí. Palavra de Deus. Manual de sobrevivência. João 5,39. Ele diz que a Escritura fala dele, né? Vocês conhecem o poder de Deus através da Escritura. A Escritura revela o poder de Deus, revela quem Cristo é. Então você vai sair daqui hoje desafiado a colocar a palavra de Deus no seu dia a dia.
Se você ainda não tem o hábito corriqueiro de ler a palavra, é um manual de vida, é a carta do amor divino para nós. E aqui nós somos mergulhados nessa palavra, né? Mas fica aqui o exemplo de que isso pode ser feito todos os dias na sua vida. Eu leio a Bíblia geralmente quando eu estou lavando louça de manhã, fazendo o café da manhã, imaginei. Vida corrida, acorda cedo, né? Prepara o café, sai para trabalhar, vocês talvez o colégio, mas coloca a palavra de Deus na sua vida. Leva para o colégio para ler na sua bolsa. Quem sabe, né? Não? Às vezes eu leio a Bíblia na sala dos professores e é estranho, né? A pessoa ficar lendo a Bíblia na hora do recreio. O pessoal vendendo Avon e tal, vendendo Natura, Mary Kay, né? E eu ali 15 minutinhos, bato um papo rápido, aí eu vou ler a Bíblia. Aquilo é estranho. Aí, por que você está lendo a Bíblia? Pronto, aí eu entro com gosto e gás. Palavra de Deus, né? Só que nós não estamos te convidando nesse retiro a aderir a uma religião, mas um estilo de vida que tem significado. Não é uma vida marcada por regras ou proibições. Ninguém está falando para você pode, não pode, pode, não pode. Não é marcação de regras ou proibição. É uma vida centrada em propósito, igual disse a Elô. Contudo, Manning diz, o impostor não quer sair do esconderijo. Ele pegará um kit de maquiagem e aplicará em sua face atraente para se tornar apresentável. Todo o tempo nós somos convidados a sair dessa vida centrada em Cristo e assumir o impostor. O impostor não vai embora, gente. Ele é aquela segunda voz que está sempre diante de nós. Como naquele filme Uma Mente Brilhante, né? Sempre nós ouviremos vozes, mas nós vamos entender que todo tempo que ouvirmos as vozes do impostor, temos que ouvir a voz do Pai que diz, você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Em segundo lugar, nós vemos aqui no texto do Manning 4 reações humanas ao amor incondicional de Deus. Como eu respondo à revelação da graça de Deus? Nós temos o moralista, o religioso, o analista e o cínico. Como é que você vai responder isso aqui, hoje? O moralista diz, o amor pode me levar à preguiça espiritual, por isso prefiro a regra. Tem gente que prefere o cabresto da regra, né? Do que o amor, porque alguns acham que o amor vai deixar leve demais, né? Às vezes eu recebo alguns comentários de pessoas dizendo assim, pastor, os crentes da IBC, a vida é muito fácil, os crentes da IBC. Ninguém diz assim, não vai para o bar, não vai para o boteco, não vai para o motel. Ninguém fala nisso. É uma vida muito fácil ser crente da IBC. Né? Na verdade é mais difícil. Porque nós ensinamos a liberdade em Cristo. A gente ensina que você escolhe. A gente ensina que nem tudo é lícito, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então se não convém eu não vou. Se não convém eu não faço. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por aquilo que está me escravizando. Então, o princípio da liberdade e do bom senso é aquilo que nós ensinamos para a igreja de Jesus. Estamos falando para vocês aqui hoje. Bom senso da palavra de Deus. Princípio da liberdade. Então, vamos abandonar o moralismo. Para de dar bibliada na cara do seu irmão, né? Viva você o exemplo da liberdade em Cristo. O religioso, Deus me ama tanto que não me deixará assim. Só que é uma vida marcada por fazer aqui. O religioso quer fazer coisas. Nós falamos aqui no complexo aqui ontem, né? Espiritual, de que o fazer é um negócio muito de trazer à tona o impostor. O fazer pelo fazer nos enclausura e nos encapa. É uma maquiagem às vezes. Se for do coração, amém. Mas servir para tampar os buracos da sua vida não faz sentido. Isso é religiosidade. O analista, eu pondero, elogio, gosto, mas não me envolvo. Quer dizer, é aquele cara que fica discernindo as coisas. É o crítico, né? É aquele cara que vai olhar a tela do domingo à noite e vai dizer assim, pai, está faltando uma vírgula aqui. E faz sentido colocar a vírgula no lugar certo, né? Mas ele está criticando por criticar. Ele não está nem aí para fazer nada. Geralmente quem reclama não faz nada. Amém?
Quem muito reclama não faz absolutamente nada. Então vamos sair dessa coisa de sermos analistas da fé. Eu pondero, elogio, gosto, mas não me envolvo. Massa. Se tem programação, rapaz, esse radical é cheio de coisa, cheio de programação, não tem tempo para nada, né? Se não tem, diz, rapaz, não tem nada no radical, é. Descontente, insatisfeito. E, além disso, o cínico. Tudo não passa de uma conversa fiada. Quer dizer, esse negócio de evangelho não funciona para mim. É papo furado. Mas eu quero dizer que existe uma ferida na nossa alma, gente. E esse impostor, ele não quer que essa ferida venha à tona. E aí nós trabalhamos a teoria da ferida humana. Deus é o único que pode nos curar. Olha Oséias 6:1. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos curará. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Há uma ferida no seu coração que Jesus quer curar hoje. Ele quer colocar curativo. Né? De repente, sua baixa autoestima, como eu. As pessoas disseram que eu não era capaz. De repente, você é uma pessoa muito agitada, né? Você toma alguns remédios para controlar a sua ansiedade. Deus pode curar você da ansiedade. Um dia de cada vez. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, quem completa? Cuida de nós. A minha filha Giovana, de 7 anos, não tem nenhuma preocupação o que ela vai comer mais tarde. Inclusive depois que acabar o nosso retiro, né? Ah, o meu pai, o que ele vai fazer para eu comer de noite? Ela não está nem aí para isso, gente. Ela está só preocupada com a comunhão. A provisão virá do Pai, que sou eu. Então eu queria te desafiar a experimentar a cura divina na sua vida, nas áreas que você tem certo adoecimento psíquico. Jeremias 30:17. Farei brotar a saúde em você e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você chamam a rejeitada Sião, aquela de quem ninguém cuida. Deus está falando que vai curar a nossa ferida em Jeremias 30:17. E fará brotar a saúde, gente. Deus quer nos ver saudáveis, integralmente. Saúde da alma, saúde das emoções, saúde do corpo. Deus quer isso para nós. Isaías 30:26. A luz da lua brilhará como o sol, no dia em que o Senhor enfaixar as feridas do seu povo e curar as chagas que ele causou. Muitas vezes você pode estar sofrendo por pecado seu, mas talvez você está numa situação difícil porque Deus permitiu, como Jó. Mas Ele não vai deixar isso à toa, por acaso. Todas as feridas que você está vivendo, Deus tem um propósito. E cada uma delas será um instrumento de cura para outras pessoas. A dor que eu senti do relacionamento frustrado, hoje eu tenho capacidade de aconselhar adolescentes, jovens, casais que viveram essa dor da perda. Então Deus não desperdiça nenhuma dor. Se estamos adoecidos da alma, Deus é o médico que pode nos restaurar. Entretanto, precisamos responder a Ele decidindo tomar o remédio. Isso é uma coisa importante. Você precisa tomar o remédio. Né? Se você não tomar o remédio, é mesmo que nada. Então nós estamos dizendo que Deus vai nos curar e o remédio é a palavra de Deus, é a oração e a comunhão com os irmãos. Necessitamos estar dispostos a experimentar a cura, sair do isolamento e buscar a sua presença que restaura. Porque Manning diz, a obsessão por privacidade tem origem no medo da rejeição. Sabe por que você se isola? Porque você tem medo da rejeição. Talvez o medo de confessar o pior pecado da sua vida. E ontem no circuito espiritual eu fiquei meditando assim. Quanto choro derramado na presença de Deus, que coisa linda que Deus fez, né? Mas talvez você está sendo desafiado agora a colocar essa dor para fora. A chamar uma liderança e dizer, pastor ou irmão, líder,
Eu preciso conversar com vocês. Eu fiz isso. Dar nome ao pecado, dizer o tamanho deles e procurar ajuda. Amém? Você teve o primeiro passo de entregar ao Senhor, mas de repente você feriu pessoas. Pessoas te feriram. Você fez o que não deveria. Agora é o momento da confissão. Precisa sair da privacidade, mas não tenha medo da rejeição. O Senhor, quando coloca para nós e aponta a nossa ferida, é para nos curar. Se não nos sentimos aceitos, não podemos nos livrar do fardo do pecado. Só conseguimos trocar a mala pesada de uma mão para a outra. É isso. Você precisa entregar o seu fardo para Jesus. Seu fardo, sua dor. E aí a construção da baixa autoestima na minha infância me levou a produzir as máscaras que trazem à tona o impostor que vive em mim. Eu tiro notas para ser aceito, pastor. Eu quero passar em primeiro lugar em medicina, no ITA, no IME, para ter o meu nome no outdoor da cidade, para todo mundo me ver. Será que é isso? Ou será que eu vou estudar para a glória de Deus? Ou será que eu vou estudar para que o Senhor seja exaltado através da minha inteligência? Hein? Tenho tido vitórias em muitas áreas da minha vida, mas recebo o elogio e imediatamente eu devolvo ao Senhor. Faça isso na sua vida. Olha como você é inteligente. Glória a Deus por isso. Amém? Quando eu termino de pregar, eu digo, pastor, que pregação linda. Deus seja louvado. Não a mim, mas o Senhor. Tudo vem dele, é por ele e para ele. Então, a gente precisa sair desse esconderijo do orgulho e abrir a nossa vida. Aos meninos, por exemplo, você pode pensar assim. Pastor, eu namoro com todas, pego todas, transo com todas para ser o bichão da escola. Ou eu faço esporte ou malho na academia para as gatinhas curtirem meu corpo sarado no Instagram. Ó. Hein? É para isso que você malha? Para darem um like no seu check-in, né? Na academia, o treino está pago. Um like, uma curtida. E para que essa gatinha possa ser a minha opção no final de semana para eu pegar, pastor. É mesmo. Ou as meninas. Pastor, eu entreguei o meu corpo para ter meu coração preenchido porque não tive pai. O meu pai é ausente, tirano ou não liga para mim. Eu me entreguei a um homem, um garoto, um rapaz, porque eu queria ser amada. Para quê? Por quê? Menin diz, a autoaceitação só se torna possível quando confio radicalmente que Jesus me aceita como sou. Acolher o impostor e o fariseu dentro de mim marca o início da reconciliação com eu e o fim da esquizofrenia espiritual. Às vezes nós somos esquizofrênicos espirituais. Como a gente viu o exemplo ali da Sara, né? Serve, maravilha, sorriso no rosto, na igreja, mas em casa briga com o pai, briga com a mãe, bate no irmão, tira nota baixa, está tudo errado. Esquizofrenia, duas vidas. Vida dúbia. Terceiro e último lugar. Por fim, amados equipantes e acampantes, tomemos uma decisão hoje de tirarmos as nossas máscaras para vivermos uma vida livre, leve e restaurada em Cristo Jesus. Eu quero trazer algumas coisas práticas agora para terminar. O pulsar do coração do Mestre em, primeiro, minha vida pessoal, o ego restaurado. Jesus quer transformar o seu eu. Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim. Ego restaurado. Paulo diz para nós isso. É como se o nosso ego fosse Cristo. Meu eu seja Jesus. O que ele pensa, o que ele faz. Minha vida em família, agora, o exercício primário da missão. Nós vamos voltar para casa hoje. Lá está tudo igual, tá certo? Seu pai pode estar brigando pela sua mãe, com a sua mãe e vice-versa. Eles vão achar que vocês
vão chegar totalmente igual anjo lá em casa, né? Mas o exercício primário da missão. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da família da fé, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, volte para casa, abrace seu pai, sua mãe, seus irmãos, dê um testemunho de transformação em casa. A despeito do caos. Amém? A despeito do caos. Ame seu pai. Não concordo com ele, pastor. Não tem problema, é seu pai. Ame sua mãe, no desequilíbrio dela. E seja o testemunho de Cristo em casa. E agora o desafio. Minha vida em grupo de relacionamento. GR. Crescimento e amadurecimento como amado de Deus. Se você ainda não tem um GR, não sai hoje daqui sem conversar com alguém para você ter um GR para começar a vida em 2026. Como Efésios capítulo 4, 15 e 16 diz, que cada parte funciona bem e o corpo cresce e se desenvolve em amor, porque nós estamos ligados uns aos outros. Você não pode estar fora do corpo de Cristo. Grupo de relacionamento. Fundamental. Minha vida acadêmica agora. Vocês são alunos, né? Ensino médio. Alguns já estão no pré-vestibular. Estudar para a glória de Deus. 1 Coríntios 8, 2 e 3. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quem acha que sabe, não sabe. Porque quem sabe não diz que sabe. Simplesmente coloca para fora o que sabe, sem orgulho, mas com humildade. E eu quero ver essa juventude que aqui está daqui a alguns anos, né? Como eu sempre digo, daqui uns 5, 10 anos, 10 anos eu acho que vocês já serão as famílias da IBC. Amém? Vamos, e talvez estarei no casamento de todos, ou quase todos, né? Se assim Deus permitir. Só esse ano eu acho que eu fiz uns 15 casamentos, quase 10 de jovens. Amém? Você crê nisso ou não? É forte, pastor. Mas para isso prepara, né? Alguém disse em algum momento aí, ó. A espera não é passividade, mas é preparação. Se prepara. Estuda, bem muito. Eu quero ver alguns de vocês aí na universidade, né? Nos mestrados, nos doutorados da vida. E eu quero exatamente vê-los, mas acima de tudo, com o coração em Cristo Jesus. Tivemos um jovem da nossa igreja que foi campeão aí de química, né? Internacional de química. O Arthur Barroso. Amém? Então essa meninada aqui é a juventude, é a nata da sociedade. Mas eu quero ver quando vocês chegarem lá no pódio dizer, foi Jesus. Amém? Os meus títulos eu consagro a Ele. Quando eu falo que eu cheguei ao doutorado e vou para o pós-doutorado, não é porque eu sou bom e porque eu quero dizer que sou o cara, não. É para dizer do testemunho do que Jesus fez na minha vida. Um menino pobre da cidade de São Paulo virou um doutor no Ceará, serve ao Senhor com a inteligência que Ele deu. É isso. Eu quero ver isso na vida de vocês. Minha vida emocional. Despertando o amor na hora certa. Esse foi o nosso papo sobre cheiro mole aí. O acampamento inteiro. Dica de ouro, ó. Cantares 2, 7. Não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Hashtag fica a dica. Não desperta, deixa a naturalidade. O Erickson diz, né, que é como uma planta que nasce e cresce. Vai acontecer, meu querido. Não acelera. Vive com Deus, vive na presença de Deus. Vai servir bem muito. Eu já vi aqui vários casamentos que nasceram onde que um olhou para o outro no serviço. Hein? Já pensou? Você está lá no radical, servindo, no acampamento. Aí você, olha, eu estou amando a Deus. Aí a moça, eu também estou amando a Deus. Vamos amar a Deus junto? Pronto. Sem crise. Mas não desperta antes de que seja a idade. Amém? E não desperta antes da preparação.
estuda bem muito, trabalha bem muito, vai acontecer, eu tenho certeza. Minha vida ministerial, para terminar. Servir ao Senhor como projeto de vida. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Sua vida é seu ministério. Sua profissão é seu ministério. Você serve a Deus com aquilo que você faz, com aquilo que você diz, com a sua profissão futura, com seus estudos, como filho, como amigo, como servo no radical. Faça tudo para a glória de Deus. Nas batidas do coração de Jesus, lembremos de suas palavras iniciais. O cristianismo não é uma mera elaboração mental, mas um relacionamento com o autor da vida que nos diz: venham a mim, sigam-me e aprendam de mim, para que vocês encontrem descanso para a vossa alma. Quando o meu coração se conecta ao pulsar do coração do Mestre, a vida começa a ter ritmo e frequência. Ritmo e frequência. Nem muito acelerado, nem parado. E nem que não tenha continuidade, mas com frequência, que gera autenticidade e não aparência. Essência e não aparência. Falamos sobre o amor como essência, as reações possíveis ao Evangelho, mas o pulsar do coração do Mestre entre o hoje e o amanhã. Queria já que o pessoal pudesse se preparando já ao final. Vida, família, grupo de relacionamentos, estudos, profissão, casamento, ministério, para a glória de Deus. Vamos viver todas essas etapas da vida. E vai ser lindo. Você crê nisso? Cada etapa, cada momento. A aprovação no Enem, a entrada na faculdade, né? A formatura. Estaremos para contemplar isso, se Deus quiser. O casamento. Os filhos, a contribuição, o serviço. Quem sabe, né? Vocês vão ver os filhos de vocês também vivendo todas as etapas aqui na IBC. Da geração futura ao tio Amarílio. Tio Amarílio é a categoria sênior, né? Menin diz. Queria que o pessoal já tivesse aposto já com o último momento. Menin diz para a gente terminar. Encontrei um senso de direção e propósito, uma razão para pular da cama pela manhã. Jesus passou a ser o meu mestre, meu professor, com paciência infinita. Ele esclareceu o sentido da vida e proporcionou vigor em meio à fadiga de meus dias de derrota. Não posso e não vou esquecer o que o grande mestre me conduziu, das trevas para a luz do dia. Ele não é uma fuga da realidade, mas o caminho para as suas profundezas. Agora vocês vão receber um presentinho aí agora. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Não vamos perder esse momento. Momento final. Fica aí em oração. Você vai receber um presente. Vamos lá. Não é no final. Olhos fechados. Glória a Deus. Medita aí no que Deus falou contigo. Glória a Deus. Fala com os teus adolescentes, Senhor.
Aleluia. Vou abrir o microfone para 3 testemunhos, aí depois um louvorzinho demorado, bem tranquilinho. E daí vai ter o apelo, né? Aí depois do apelo, as músicas de celebração. Perfeito. Eu acho que eu vou fazer identidade Tá. nesse primeiro momento. Tá. Você pode ir já abrindo os olhos e lendo o que Deus fala com você nesse último momento. Palavras do Senhor Jesus para encerrar esse Retiro Radical 2026. Leia essas palavras como o próprio Cristo escrevendo para você pessoalmente. Nesse último momento eu quero abrir o microfone, temos o microfone aberto, para os 3 testemunhos. O que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. Né? Então, Deus falou com você ao longo desse acampamento. Eu entrei assim, pastor. Deus falou comigo isso, a palavra de Deus me tocou, partiu. Eu queria hoje assumir esse compromisso com Deus. O que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. Você levanta a sua mão, a gente vai abrir o microfone já, então, entregando a Deus nosso silêncio a partir desse momento. Continuamos em silêncio, mas agora entregamos a Ele nosso silêncio. E cada partida agora será a oportunidade de você dizer, né? Deus me disse que vou fazer a respeito. Só levanta a mão, o Afonso vai levar para você. É para levantar? Eu me chamo Benjamin. Eu acho que uma das coisas que Jesus mais me falou aqui foi sobre como eu me comportei como metamorfo, sabe? Tipo assim, eu sempre fui criado na igreja, mas nem sempre eu vivi ela, sabe? Uma das coisas que mais me perseguiu aqui foi não ser o Benjamin que eu fui na igreja, ser o Benjamin que eu fui na escola. E eu sempre, percebendo isso agora, eu carrego como ironia, sabe? Porque, tipo assim, nunca fiz questão de tentar demonstrar isso. Na escola via gente que andava comigo, que precisava de mim, mas eu me apoiava nelas. Por exemplo, eu vi minha mãe me falando, não sei o quê, você viu que o menino que você andava junto está usando metade da droga do mundo, e o que anda com ele está usando a metade, e a outra metade junto com ele. Só que eu pensava, eu sou criado lá cristão e vou pro inferno junto com ele, sabe? Então, tipo assim, isso me perseguiu muito, porque eu sempre tive muita dificuldade para enxergar Deus. Ano passado eu passei o ano todo sem ter essa crença. Ano passado eu não acreditava em Deus, sabe? E eu, mais uma vez, eu não fiz questão de procurar Ele. Então, algo me diz que dava para tentar mais uma vez. Então, eu busquei, eu procurei, me afundei, só que
mais uma vez, era tudo muito complexo, eu não conseguia entender, sabe? E um dia eu vi uma história de um cara, ele tinha um aquário, e toda vez que ele ia colocar comida para dar para os peixes se afastavam. E ele ficava muito triste, porque, tipo assim, poxa, eu limpo o aquário, eu dou comida para os peixes, e quando eu me aproximo, os peixes saem. Aí um dia, ele estava com um amigo dele, o amigo dele falou, claro que o peixe vai sair, comparado aos peixes, tu tem o tamanho de um Deus. Então, o que esse cara pensou? Tem razão, né? A única forma que eu tenho de poder me relacionar com os peixes é sendo um deles. E foi assim que Deus fez. Mandou Jesus para cá. Então, foi o que eu percebi, que Deus, ele não quer ser explicado, ele não quer essa complexidade, ele quer ser amado, ele quer ser entendido, sabe? Então, tipo assim, esse papel de dar sentido ao cara que dá sentido às coisas não faz sentido, sabe? Então, tipo assim, o que se tornou uma dificuldade virou um testemunho, sabe? Gerar um testemunho dói muito. E, tipo assim, muitas vezes eu ficava meio triste porque eu via todo mundo tendo um milagre. Poxa, o cara tinha não sei o quê e começou a andar. E eu, caraca, ele conseguiu ver Deus com tanta clareza e eu não consigo, sabe? Só que depois de tudo que eu passei, será que era necessário mesmo? Então, tipo assim, eu vejo na Bíblia que nem todas as histórias se repetem. Então, por exemplo, Jó sofreu muito, só que Deus precisou usar Jó para tocar muita gente. Então, tipo assim, eu aprendi a dar graça até as coisas ruins. E eu percebi que, tipo assim, às vezes Deus pode ter me colocado aquela dúvida, porque sabia que eu era forte o suficiente para fazer da minha dúvida a clareza de muita gente. Então, tipo assim, de todas as vezes que isso me dói, sabe? A minha doença pode ser sua cura. Então, fácil, eu sei que não vai ser, sabe? Minha mãe me falou que eu sou uma bomba nas mãos de Deus. Então, tipo assim, se eu vou pensar que o diabo vai me entregar com tanta facilidade, não vai acontecer isso, sabe? Só que dessa vez eu vou optar por não pecar sozinho, não errar sozinho. Porque o levantar vai ser mais fácil, com Deus comigo. Obrigado pelo silêncio. Boa tarde, bom dia no caso, continuo me chamando Clisma. E eu já me senti quebrado algumas vezes, embora pareça que não. Mas eu já fiquei com raiva em casa, já chorei mesmo assim por coisas da família mesmo. Às vezes a internet já me mostrou coisas erradas que no começo eu não via tanta coisa, mas hoje em dia eu vejo assim, que é realmente coisa errada, então eu sinto assim que o retiro ele transformou, ele me impactou bastante, principalmente no circuito espiritual, que foi a única vez que eu chorei mesmo, porque tinha situações ali que eu não aguentava, que eu via, eu ficava, meu Deus, eu fiquei, por exemplo, aquela situação da Juliette, né, que eu me senti bastante impactado, eu chorei mesmo, foi o que eu mais chorei mesmo, que eu me senti muito tocado foi esse, porque meus pais são divorciados. Meu pai era até do Arte Celebração, ele tocava bateria, e aí ele saiu, se afastou e virou alcoólatra. E aí ele bebe até hoje, mas só na oração, e algumas vezes ele já ficou com raiva, então, às vezes ele quando estava na casa dele, ele batia a porta forte, então era uma coisa assim, séria. E eu sempre tive esse sonho, de que ele saísse da bebedeira crendo. Eu lembro que minha avó me disse uma vez que para ele voltar para a igreja é muita oração, porque não vai ser nada fácil, quando a pessoa assim sai da igreja para ela voltar. Não é algo fácil, vai ser algo extremamente difícil. Então, assim, esse retiro ele me transformou e que venha mais vezes. Obrigado pelo silêncio. Mais dois na encerra, né? Bom dia, gente. Eu me chamo Ramon.
Ano passado, foi o meu primeiro ano, que eu entrei em novembro de 2024. Eu entrei, mas já entrei me convertendo, aí chegou a oportunidade do batismo e eu senti que aquilo foi para mim. Senti Deus me chamando e eu me batizei em abril. Foi uma das melhores coisas da minha vida, foi surreal. Aquele sentimento de agora eu sou dele. E é aquele chamado, né? E foi passando os meses e eu levando Jesus para vários lugares, para casa, para minha escola. Só que os problemas lá de casa, porque minha família, ela se dividiu ali na metade do ano. Tive problemas com meu irmão, meu pai e minha mãe se distanciaram dele e eu tive que ficar ali, fiquei dividido naqueles dois. Aí eu fiquei me perguntando assim, poxa pai, tentei levar você para todos os lugares e eu comecei a sentir isso agora. Eu fiquei assim me perguntando, né? Eu comecei a me distanciar mais, eu estava vencendo em muitas áreas de luta, eu comecei a voltar para elas, comecei a ficar me perguntando, será que eu sou digno de tudo? Será que eu sou digno de estar aqui acordando? Aí na minha escola, eu comecei a me isolar e não, agora eu vou só ficar na minha, fazer minha parte e ficar quieto. Comecei a me distanciar da minha sala, comecei a distanciar muitos professores e eu me isolei, porque para mim, eu sou digno de estar com eles, sou digno de ter minhas amizades. Eu comecei a criar outra pessoa em mim. Aí foi terminando o ano, Deus foi aos poucos mostrando para mim que, poxa, eu fiquei sentindo ele, você é meu, cara, vem pra cá. Só que eu ficava, não, eu não sou, eu não mereço, eu não preciso disso. Vou ter que estar ali na minha. Aí chegou retiro, vim pra cá muito distante, até mesmo um dia antes eu ainda fiz muita besteira. Mas eu cheguei aqui, eu ainda meio a meio do que eu sou. Aí no segundo dia eu muito cansado e eu, poxa pai, eu quero ajuda porque eu tô destruído. Comecei a chorar muito, aí meus amigos aqui me abraçaram e eu, poxa, mano. Eu fiquei, poxa, eu ainda mereço tudo isso, pai. Eu sou digno disso. Eu comecei a me sentir mais amado no outro dia. Ontem, todo mundo que se dizendo, não, bom, chegou gente aceitando Jesus, eu, poxa, muita gente aqui querendo retomar o caminho com Cristo, e eu vi que não era só eu. Também tem muita gente aqui que também precisa de Cristo e me fez ter mais forças. Ontem, no circuito também espiritual, foi incrível, porque eu vi ali as histórias, né, tudo que estava acontecendo, eu não sabia pensar. Isso eu senti isso, mas eu não sei. Aí na hora que a gente passou naquela parte, aí lavaram nossos pés, aí falaram aquelas coisas e tudo, poxa, Deus me chamou aqui. E o que eu quero fazer a respeito minha família já voltou um pouco mais, já estão mais unidos, mas eu sinto que eles precisam saber mais quem é Cristo. Levar para eles tudo que eu passei antes e agora Deus me trouxe para cá de volta, eu quero levar eles para cá também. E é isso, gente. Obrigado pelo silêncio. Bom dia, sou o João Pedro e, cara, é muito impactante porque nesse retiro, uma das coisas que eu mais refleti é como eu cresci muito, né? Eu fiquei refletindo um pouco sobre como eu mudei com o passar dos anos, né? Eu vim para cá muito novo, desde que eu era recém-nascido, eu entrei na EBC. E, assim, eu sempre nasci num lar cristão, mas não tinha tanto conhecimento, não vivia tão ativo como eu queria ser, sabe? E quando eu fiquei na adolescência, quando entrei, eu fiquei muito desesperado, porque eu era muito tímido e não sabia me enturmar com as pessoas. Não tinha muito amigo e eu fiquei muito solitário.
E uma das coisas que eu mais criei um impostor há muitos anos na minha vida é porque eu queria muito ser acolhido, porque eu fiquei com medo de ser eu mesmo e ninguém tá nem aí para mim, como sempre foi na minha infância. E quando eu entrei no Radical, eu fiquei muito preocupado, porque eu não sabia que ia fazer amigos. Eu fiquei com medo de ser excluído, porque eu tenho um jeito, às vezes, que as pessoas podem gostar ou não gostar, então eu ficava naquela se eu ia me tomar com a pessoa, se eu chegava junto. E eu criei um impostor que se moldava a cada grupo que chegasse, eu era uma pessoa diferente. Eu era um João Pedro diferente na escola, eu era um João Pedro diferente na igreja, eu era um João Pedro diferente em casa. E doeu muito em mim, porque quando eu vim para cá, eu comecei a entender isso, eu fiquei muito mal. Sabe, eu vivi muita dificuldade, criei muitos impostores, mas cara, foi absurdo quando foi ontem, porque eu sempre tive uma área de luta muito forte, que é a codependência e a necessidade de ser aceito. E aí, quando foi ontem, quando eu cheguei para sentar, eu vi aquela água, eu não sabia o que era para acontecer. Quando foi, me escolheram para... Meu Deus, cara. O Cleison chegou em mim e lavou meus pés. Foi um absurdo, cara. Porque, nossa, eu chorei muito, porque o quão medo eu tinha de não ser acolhido era muito grande. Mas quando foi ontem, muitas pessoas chegaram em mim e me abraçaram, oraram comigo. Foi a coisa mais linda que, sério. Eu não quero mais, sei lá, eu quero quebrar esse impostor que habitou em mim por muitos anos, que é me moldar e ser alguém que eu nunca fui na minha vida. Cada impostor que eu criava, juntava em uma pessoa e não era eu. Eu não sabia descrever quem eu sou. Muitas pessoas já me perguntaram o que eu quero ser ou quem eu sou, eu não sabia responder. Porque eu não sabia se dizer se eu era o João Pedro de casa ou o João Pedro da igreja, o João Pedro da escola ou o João Pedro saindo de casa, assim. Então, uma das coisas que eu quero dizer é que Deus falou comigo é quebrar. É quebrar e me soltar e, assim, ficar tranquilo, porque Deus quer que eu entenda, reconheça que quem eu sou, Ele já sabe, e só quer que eu fixe isso na minha cabeça e não crie impostor para manipular as pessoas ou até mesmo me manipular. E o que eu vou fazer a respeito é estar mais ativo e, mais uma vez, quebrar esse impostor para descobrir quem eu sou e ficar mais à vontade. Obrigado pelo silêncio. Meu nome é Maria Sofia. E nesse negócio de impostor, eu senti isso quando eu tinha uns 8 anos. Foi quando eu ia para a igreja com a minha mãe e com o meu irmão. E eu ficava simplesmente incomodada com o barulho. Eu falava isso para minha mãe, só que ela dizia que eu tinha que assistir a igreja. Aí, então, com os meus 8 anos, eu senti que para não incomodar tanto a minha mãe, a minha família, eu tinha que colocar uma máscara que escondia tudo que me incomodava em relação sobre o barulho. Eu era uma Sofia na escola, uma Sofia na igreja, uma Sofia em casa em relação sobre o barulho. Foi quando os meus 15 anos de idade, quando fiz 15 anos sobre o impostor. Eu fui refletindo isso logo ontem. As pessoas e durante a noite as pessoas falaram do quanto eu era impostora e tal, blá blá. Aí comecei a chorar bastante de todos os meus anos escondendo em relação a tudo que me incomodava, tudo que senti, tudo que me machucou por muitos anos. Eu só fui decidindo não aguentar mais esconder. E acabei me acostumando muito aqui, já que muitas pessoas me acolheram, me entenderam que eu ficava muito incomodada com o barulho. E para impedir que eu não ficava tão incomodada assim, as pessoas tinham que levantar as mãos. Isso me deixou muito confortável. E estou sentindo que a IBC vai ser um novo lugar para mim. Uma nova esperança, uma nova casa e muita gente para me apoiar, me acolher e me tratar bastante como se eu fosse alguém de verdade. Na escola, bom,
Na escola, alguns meninos me acharam muito esquisita, assim, por ter gostos diferentes, roupas diferentes, e dos meus jeitos simplesmente de ser. Eu simplesmente não entendi o porquê. Bom, quando eu fiz 13 anos em 2023, só foi quando descobri o motivo deles fazendo isso. Porque eu sou autista, de nível 1 de suporte. E quando eu descobri isso, tudo que eles ficaram me zoando, eu me senti muito assim, desconfortável e destruída por dentro de tudo que isso estavam simplesmente me incomodando. Quando meus pais descobriram isso e elas descobriram o que estava acontecendo na minha antiga escola, eles ficaram completamente decepcionados com a minha antiga escola. E foram escola. O COC era uma escola integral e tinha muitas pessoas me acolhendo, bastante, entendendo que eu sou autista. Mas tudo mudou quando, em 2024, enquanto eu ainda estava lá no Maranhão, eu estava com muito medo de perder todas as pessoas que me acolheram bastante. Mas eu sentia que Jesus veio para mim e disse: filha, eu sei que é difícil perder muitas pessoas, aquelas pessoas que você tanto amava. Mas é importante fazer novos amigos na sua nova jornada e voltar para a sua casa. Lugar onde você simplesmente nasceu. Muito obrigada pelo silêncio. Glória a Deus. Glória ao Senhor.